Olá pessoal, espero que estejam bem. Continuando aqui a parte do problema de Cauchy e outros casos, eu vou resolver aqui um exemplo 1.2 do livro da Valeriore, tá? Do capítulo 3, a seção 1. O problema de Cauchy, tá bom? Então, esse problema, ele diz o seguinte, a gente tem aqui a derivada de u em relação a x igual a x quadrado, e aqui a condição inicial, u de x ao cubo igual a uma f de x, tá? Pra gente ver, recordando aqui, eu vou fazer o exemplo completo, tá? A nossa curva característica plana, ela vai ser dada, olha só, a gente vai ver, né? É 1 vezes u de x, xy, mais 0 vezes o y, xy, igual a x ao quadrado. Então, a gente tem esse cara igual a alfa de S, alfa linha de S, esse cara igual a beta linha de S. Então, a gente vai ter que o alfa de S é igual a S mais C, e o beta de S igual a uma constante, tá? As curvas características planas, então, a primeira variável, aqui, a primeira entrada, varia em função de S, a segunda entrada, constante. A menos de reparametrizações, a gente pode escrever a nossa curva característica plana, em geral, né, como sendo parametrizada por S, S, C, tá? O que significa, o que seria isso? Isso seria as curvas onde o Y, né, a segunda entrada, é constante. Então, a gente tem aqui, olha, em R2, tá? Traçando aqui XY, que as curvas características planas vão ser curvas paralelas aqui ao eixo X, tá bom? São essas curvas aqui. Então, qualquer ponto que a gente pegue aqui de R2 vai ter uma característica plana sobre a qual esse ponto tá. Então, vamos ver agora qual que é a nossa curva inicial. Olha aqui a condição inicial que a gente tem, ó. É u de x ao cubo igual a f de x. Isso significa que a nossa condição inicial está definida nos pontos em que y é igual a x ao cubo, tá? Então, essa curva inicial vão ser os pontos em que y é igual a x ao cubo. Então, a gente tem aqui, ó, o gráfico do y igual a x ao cubo, ok? Observa o seguinte, ele vai cortar as nossas curvas planas em um único ponto, tá vendo? Essa condição é uma condição bem favorável para o teorema de existência de soluções, tá? Então, dessa forma, a gente podendo aplicar o teorema, a gente vai calcular da seguinte forma, a gente vai ter que o valor da U em XY para qualquer XY em R2 vai ser igual. Agora, como que a gente vai fazer para ver aqui, né? Eu acho que muita gente tem dificuldade para ver qual que são o ponto inicial e o ponto final. A gente não integra sobre a curva inicial, a gente integra sobre as curvas características planas, ok? Então, a gente quando pega qualquer ponto aqui de R2, ele vai estar sobre alguma curva característica plana, e a gente vai integrar desse ponto até a curva inicial. Então, esse ponto aqui é um ponto qualquer, né? X1, Y1, tá? E esse ponto aqui é um ponto, vamos colocar x0, y0. Mas veja bem, nesse caso aqui, a gente sabe o quê? Nesse caso aqui, a gente primeiro sabe que esse y0 aqui, ó, é igual ao y1, porque ele tá em cima da mesma característica plana. Então, aqui, ó, já vai ser, né, x0, y1, que ele é igual a esse cara daqui, ok? Além disso, o que que a gente tem? A gente tem que esse cara aqui, pertence aqui à curva inicial. Então, esse y aqui, ele tem que ser igual a x ao cubo, tá? Esse y1 aqui, ele vai ser igual a x0 ao cubo, tá bem? Onde aqui tá o meu x0.
tá? Então, quanto que vale o x0? X0 vale raiz cúbica de y1. Então, se esse aqui é o ponto que eu quero integrar, que é o ponto que eu achei lá em R2, isso tudo aqui tem que estar em função desse ponto aqui que eu tô querendo saber o quanto que a minha função vale nele. O meu ponto inicial aqui, olha, isso da característica plana, é o x1. E o meu ponto final é o x0, mas quem que é x0? X0 é raiz cúbica de y1. Então, eu vou integrar de raiz cúbica de y1 até x1, tá bem? Raiz cúbica de y1 até x1. Se fosse ponto inicial, eu vou integrar daqui até aqui, ponto final, tá? E o valor, tá, de u nesse ponto, x1, y1, vai ser integral. Quem que fica aqui dentro da integral? Aqui é a derivada completa, né? Dessa parametrização que a gente faz, né? E a gente já sabe que isso daqui vai dar essa função aqui, o x ao quadrado. Então, integral de x ao quadrado, a gente coloca aqui t ao quadrado dt, t ao quadrado dt, mais quem? Mais o valor da função no ponto final. Desculpa, no ponto inicial, né? O ponto final, a gente tá contando que seja esse aqui, o ponto inicial é esse aqui. Agora, a u em x0, y0, a gente sabe quanto que ela vale f de x, ok? Então, aqui mais f de x, que é a condição inicial. Nesses pontos, a função vale f de x. Integrando aqui essa função, a gente vai ter que isso daqui vai dar x ao cubo sobre 3 mais, menos, né? Final menos inicial, menos y sobre 3 mais f de x, tá? E essa daqui vai ser a nossa solução da nossa EDP, tá? Desse nosso problema de valor inicial aqui, tá bom? Agora, tem um ponto que o livro, ele ressalta, né? Que, por exemplo, no caso da gente trocar o problema, trocar bem pouquinho o problema. Assim, né? Aqui, em vez de ser x ao quadrado, passa a ser 1. Então, a solução do nosso problema, a partir de tudo aquilo que já foi feito, vai ser a integral de raiz cúbica de y até x. Agora, aqui, em vez de ser t ao quadrado dt, né? É tudo que tá aqui, então vai ser 1 dt mais f de x. Tudo isso daqui vai dar o quê? Vai dar x menos raiz cúbica de y mais f de x. Só que, o que acontece? Essa função aqui, tá? Ela não é diferenciável em y igual a 0. Então, a gente não tem que essa função aqui, ela vai ser, foi estruturada da mesma forma, né? Porque as características planas vão ser as mesmas, só que, como essa função aqui, ela não é diferenciável, né? Em y igual a 0, isso daqui não vai ser solução do problema, porque a gente precisava que a nossa u fosse de classe C1, contínua com a primeira derivada contínua, e ela não é diferenciável em y igual a 0, tá? Dessa forma, eu encerro aqui o exemplo 1.2. Eu vou fazer mais vídeos para vocês, resolvendo alguns exercícios, ok? Bons estudos, pessoal, até mais.